Queridos, vamos então pegar as nossas Bíblias neste momento. Hoje nós estamos aqui dando seguimento à série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. Estão acompanhando, estão gostando da série? Amém? Estão entendendo? Precisamos compreender, porque uma vez compreendendo, nós temos a oportunidade, a possibilidade de trilharmos o caminho, não é? E hoje, especificamente nessa série, vamos falar o tema conformados à imagem do Filho primogênito. Vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler os versículos 28 a 30. Diz assim o texto bíblico: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Queridos, o que nós temos dito até então nesta série, que é importante que você compreenda? Se pudéssemos aqui fazer uma síntese, não é? Numa frase, numa ideia, nós diríamos que todos nós, criados por Deus e chamados por Deus, nós fomos criados e chamados por Deus para o cumprimento de um propósito. Ou seja, não é nenhum jargão afirmar que a nossa vida tem um propósito. Você já deve ter ouvido muitas vezes pessoas disserem assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida, etc, né? Mas não é desse propósito geral que as pessoas costumam dizer que nós estamos aqui falando. Nós estamos dizendo que Deus, na sua soberania, Ele tem um propósito eterno. Esse propósito que Ele estabeleceu desde a eternidade passada, que Ele decretou que levaria a cabo e que finalmente Ele teria realizado toda a sua vontade. Então, a história humana, o próprio homem na história humana, todos os acontecimentos da história humana estão direcionados para um fim. Existe um telos a ser alcançado, né? Existe um fim a ser alcançado, existe um alvo a ser alcançado. Ou seja, se você tomar a Bíblia de Gênesis na direção do Apocalipse, procurando ali a revelação de Deus e da sua vontade, você vai observar que Deus, quando começou no tempo todas as coisas, Ele começa em direção a um final. A Bíblia tem um Gênesis, que é um princípio, e a Bíblia tem um Apocalipse. Não são meros livros da Bíblia, não é? Mas logo a Bíblia sinaliza que tudo tem um princípio e que tudo se encaminha para um Apocalipse, para um desfecho, para um grande momento de revelação da vontade eterna, cumprida e realizada de Deus. O Apocalipse tem essa ideia de revelar e de mostrar o desfecho de toda a história de Deus com a sua criação. E nós, enquanto participantes dessa criação, fazemos, portanto, parte deste grande propósito divino.